A graça e a paz de Cristo, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos. Desde já vos peço e agradeço. Se inscreve no canal, ativa o sino, curte, comenta e compartilha. Isso ajuda o canal a crescer, amém? Hoje venho trazer uma reflexão muito abençoada e polêmica com o tema: o que a Bíblia ensina sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo? Então vejamos a seguir este tema. A Bíblia, como texto sagrado para o cristianismo, aborda a sexualidade humana, o casamento e as relações interpessoais em diversas passagens. A questão do casamento entre pessoas do mesmo sexo, no entanto, é um tema de intenso debate e diferentes interpretações teológicas dentro das diversas denominações cristãs. A visão tradicional e majoritária entre muitas igrejas cristãs baseiam-se em passagens que descrevem o casamento como uma união entre um homem e uma mulher, conforme estabelecido na narrativa da criação e reafirmado por Jesus. Fundamentos bíblicos tradicionais. Gênesis capítulo 1, 27 e 28 e Gênesis capítulo 2, versículo 24. Estes textos descrevem a criação do ser humano como homem e mulher e a subsequente união entre eles, onde o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A partir destes versículos, a união conjugal é tradicionalmente entendida como heterossexual por natureza e propósito, incluindo a procriação. Mateus capítulo 19, versículo 4 ao 6 e Marcos capítulo 10, versículo 6 ao 9. Jesus, ao abordar a questão do divórcio, remete à criação, citando Gênesis e reforçando a ideia de que Deus os fez homem e mulher e que no casamento já não são mais dois, mas uma só carne. Esta passagem é frequentemente usada para argumentar que Jesus endossou a definição de casamento encontrada em Gênesis, ou seja, entre sexos opostos. Além destas passagens que definem a estrutura original do casamento, outros textos bíblicos são frequentemente citados no debate sobre a homossexualidade e, por extensão, o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Levítico capítulo 18, versículo 22 e Levítico capítulo 20, versículo 13. No Antigo Testamento, estes versículos inseridos no contexto das leis de santidade para o povo de Israel proíbem expressamente a relação sexual entre homens, chamando-a de abominação. A interpretação tradicional aplica estas proibições a qualquer ato sexual entre pessoas do mesmo sexo. Romanos capítulo 1, versículo 26 e 27. O apóstolo Paulo, a descrever a depravação moral da humanidade, menciona que as mulheres trocaram as relações naturais pelas contrárias à natureza, e os homens abandonaram as relações naturais com a mulher e se inflamaram em paixões uns pelos outros, cometendo atos indecentes, homens com homens. Este texto é amplamente interpretado como uma condenação das práticas homossexuais. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10 e 1 Timóteo, versículo 1, capítulo 9 e 10. Nestas listas de vícios e comportamentos considerados pecaminosos, Paulo menciona termos que são traduzidos em muitas versões da Bíblia como referindo-se a indivíduos envolvidos em atos homossexuais, efeminados e sodomitas, ou termos similares, dependendo da tradução. A interpretação destes termos no contexto histórico e linguístico é objeto de discussão acadêmica, interpretações e debates contemporâneos. É crucial notar que a interpretação destas passagens não é uniforme entre todos os cristãos e teólogos. Diversas linhas de pensamento e estudo bíblico levantam pontos importantes para o debate. Contexto histórico-cultural. Alguns estudiosos argumentam que as proibições no Antigo Testamento Levítico faziam parte de um código legal específico para a nação de Israel e estavam ligadas a práticas pagãs da época, não sendo diretamente aplicáveis às relações homoafetivas, consensuais e monogâmicas na contemporaneidade. Análise linguística dos termos. A tradução e significado exato dos termos gregos usados por Paulo em Romanos e 1 Coríntios, notadamente malakoi e arsenokoitai, são debatidos.
Alguns sugerem que estes termos poderiam se referir à exploração sexual, prostituição ou atos específicos dentro de cultos pagãos, e não necessariamente a orientação sexual ou a relacionamentos homoafetivos baseados no amor e compromisso. ênfase no amor e na graça. Outra perspectiva teológica enfatiza os ensinamentos de Jesus sobre o amor, a graça e a inclusão e a justiça. Argumenta-se que o cerne da mensagem cristã é o amor a Deus e ao próximo, e que um relacionamento homoafetivo baseado no amor, fidelidade e respeito mútuo não seria contrário aos princípios fundamentais do Evangelho. Distinção entre orientação e prática. Algumas interpretações distinguem entre a atração por pessoas do mesmo sexo, orientação sexual, que não seria em si um pecado, e a prática de atos sexuais fora do que consideram ser o padrão bíblico para o casamento, tradicionalmente a união heterossexual. Teologias inclusivas. Existem movimentos e denominações cristãs que adotam teologias inclusivas interpretando as Escrituras de forma a afirmar a plena aceitação de pessoas LGBTQ+, na igreja, incluindo o reconhecimento e a celebração do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Esta visão frequentemente reinterpreta as passagens tradicionalmente usadas para condenar a homossexualidade, considerando o contexto, a linguagem e a totalidade da mensagem bíblica, especialmente os ensinamentos de Jesus sobre o amor e a compaixão. Conclusão. Em resumo, a Bíblia contém passagens que, em uma leitura tradicional, descreve o casamento como uma união entre homem e mulher e contém proibições a atos sexuais entre pessoas do mesmo sexo. Esta é a base para a posição da maioria das denominações cristãs históricas de não reconhecer o casamento homoafetivo. No entanto, é fundamental reconhecer que a interpretação dessas passagens é complexa e tem sido objeto de intenso estudo e debate ao longo da história e especialmente na contemporaneidade. Diferentes abordagens teológicas, considerando o contexto histórico, a análise linguísticas e a ênfase nos princípios gerais do Evangelho, chegam a conclusões diversas, incluindo a afirmação e acolhimento de relacionamentos e casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Portanto, não há uma única explicação detalhada, universalmente aceita por todos os cristãos sobre o que a Bíblia ensina sobre o casamento de pessoas do mesmo sexo. A compreensão varia significativamente dependendo da tradição teológica, da interpretação das passagens relevantes e da forma como os princípios bíblicos são aplicados às realidades contemporâneas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, deixa aqui essa reflexão, muito abençoada. Trarei novos vídeos abençoados com temas abençoados e polêmicos para enriquecer mais a nossa vida espiritual, daquilo que a Bíblia passa para nós. Amém, meus irmãos? A graça e a paz de Cristo a todos.